Olá, estamos mais uma vez aqui para estudar a Escritura. O nosso texto base de hoje é Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Esse texto diz o seguinte: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para compreender a Tua palavra e vivê-la. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O capítulo 1 desta carta que nós estamos estudando, começando no versículo 3 até o versículo 11, é a parte de introdução que apresenta a oração de Paulo. Inicialmente, nós já vimos a oração de ação de graças. Agora, propriamente dito, nós temos aqui a oração que Paulo faz em favor dos cristãos filipenses. É uma oração bastante curta. Creio que nas nossas igrejas façamos orações mais longas do que esta. Mas ela, apesar de curta, ela é bastante sintética, bastante densa. E ela apresenta certos motivos que são dignos de nota. Poderíamos estudar cada versículo deste durante dias e dias. Mas vamos fazer o possível para lermos esse texto e ver do que se trata. O apóstolo Paulo, então, está fazendo uma oração de intercessão por seus leitores. Versículo 9 diz: E também faço esta oração. Aqui vem a introdução da oração. A oração que eu tenho feito, a oração que eu faço por vocês tem esses moldes. Tudo isso está implícito nessa expressão, faço esta oração. E a oração nos chama a atenção porque o apóstolo Paulo poderia falar de muitas outras coisas, como, por exemplo, o bem-estar dessa comunidade, a evolução ou o desenvolvimento numérico e coisas assim. Mas não, ele faz uma oração que tem como objetivo algo que vai apresentar no versículo 11, mas o que ele pede por esta igreja é o amor. O amor. Aqui nós precisamos lembrar que esse amor não é qualquer amor. Nós temos que lembrar que o amor é de Deus, né? O amor aqui que está colocado aqui é o amor de Deus, é a palavra agape. Muitas pessoas confundem com ágape. Ágape é um banquete, não é o amor. Então, o acento está na segunda sílaba. Agape. O amor, o agape, que vocês já têm, ele sabe que isso é comum, já está dentro da comunidade, mas não tem a conotação que nós temos de amor como sentimento. O amor é o amor de Deus, que é um amor que Deus faz, ele tem a iniciativa de fazer as coisas. Havia várias palavras para definir amor no mundo grego. Nós temos eros, temos philos, temos pragma, temos agape. O agape é especial para o cristianismo. E o amor de Deus, em primeiro lugar, fala do caráter de Deus. Ou seja, Deus é amor. Isso nós vamos encontrar na primeira carta de João. Deus é amor. É quase que algo que não se separa do próprio Deus. Deus é o amor. Deus é o amor que se revela. E esse se revelar está em Cristo Jesus. Este amor também fala das ações de Deus para seu povo, baseadas em seu caráter. Ou seja, o amor não é simplesmente uma palavra sem sentido. É algo que se faz, é um ato de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é, ele faz. O amor se relaciona com o fazer. Paulo, então, diz o seguinte, que o vosso amor aumente mais e mais. Aqui nós temos o que é chamado de sintagma preposicional, que é essa expressão, mais e mais. Ela modifica o verbo, aumente, que o vosso amor aumente mais e mais. Eles têm já amor. O amor já existe na igreja, mas o amor não tem fim. O amor deve ser desenvolvido continuamente.
O amor é algo para nós estarmos constantemente exercitando. E o amor aqui tem relação com as pessoas, ou seja, uns com os outros. Paulo vai falar isso em outras cartas, que o amor é devotado às pessoas. Nós já somos receptores do amor de Deus, mas temos que mostrar o amor em relação às pessoas. Mais tarde, o apóstolo Paulo, nesta carta, vai desenvolver a aplicação mais concreta deste amor. Por enquanto, ele está somente lançando o tema do amor. O amor, então, é sacrificial e ele pode ser aumentado, ele pode ser, vamos dizer, potencializado, que o vosso amor aumente mais e mais. Por que o amor deve ser potencializado? Porque o amor potencializado e exercitado, ele vai eliminando o legalismo, ele vai eliminando as coisas que são tipicamente, diríamos assim, morais, mas do ponto de vista humano somente. Não, o amor é aquele tempero que dá um sentido todo especial à ética cristã, à ética proveniente do Espírito Santo e exercitada a partir das Escrituras. Esse amor, ele tem uma aplicação, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno ou em pleno conhecimento. Aqui vem uma palavra muito especial. Não é um amor, vamos dizer, cego. É um amor que tem conhecimento. E não se trata de conhecimento de alguém que entra para uma escola, uma faculdade, coisa desse tipo. No mundo antigo, poucas pessoas tinham condições de ter uma educação formal e assim por diante. Mesmo no Antigo Testamento, isso também acontecia. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós devemos lembrar que aquele livro, inicialmente, apesar de ter muitos provérbios que nasceram do povo, eram provérbios que eram ensinados para os reis, para os filhos dos reis, para a corte. Então não eram todos que tinham acesso à sabedoria. No entanto, o Novo Testamento mostra que a sabedoria se tornou democrática, ou seja, ela está ao alcance de todas as pessoas. Que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento é um desvendar da nossa capacidade de saber. A palavra poderia ser entendida como sabedoria, não filosofia, sabedoria. Sabedoria é saber fazer. Basta ler os textos judaicos sobre a vida, como é que ela deve ser vivida, que para a gente entender que se trata de coisas práticas, não de lucubrações e nem de coisas que estão fora do alcance do ser humano, coisas que seriam muito mais filosóficas. Não, o saber bíblico, o saber que Paulo tem em mente é um saber viver, que o nosso conhecimento, a nossa sabedoria aumente no amor. Então o amor leva uma relação de sabedoria, ou seja, saber fazer. E aqui nós temos duas palavras que estão unidas: conhecimento, pleno conhecimento, e toda percepção. A palavra percepção aqui só aparece nesse texto. No Novo Testamento inteirinho é uma palavra que aparece só aqui. Claro, estou falando do texto da palavra grega. Essa palavra que aparece aqui é chamada geralmente de hapax legomena, palavras que aparecem somente uma vez na Bíblia, no Novo Testamento inteiro, só uma vez. E ela foi colocada aqui de uma maneira muito especial para que as pessoas cresçam em toda a percepção. Poderíamos usar uma outra palavra para substituir essa ideia de toda percepção, porque é isso que está na raiz da ideia. Ou seja, discernimento. Saber o que é importante do que é menos importante. É saber quais são as coisas que são de valor. Paulo não está dizendo que todas as coisas não têm valor. A nossa vida é cheia de escolhas. Nós temos que escolher. Nós temos que dizer para as pessoas palavras de sabedoria. Mas também temos que fazer julgamentos sobre ações, nas próprias ações nossas, as nossas próprias ações. Por isso, nós precisamos ter discernimento. Discernimento significa, então, saber a regra, ou vamos dizer, a gradação de valor daquilo
que decidimos, da sabedoria. Ou seja, discernimento significa separar o que tem valor do que tem mais valor. E decidirmos sempre pelo que tem mais valor. Esse é um problema que a igreja enfrenta desde os primeiros tempos. Quantas coisas a igreja colocou em primeiro lugar, quando na verdade deveriam ficar em segundo, terceiro, quarto lugar. Não que sejam sem valor, não. Eram de menos valor. Por exemplo, há uma discussão, há tantas divisões a respeito de coisas menores, como, por exemplo, eu vou citar uma coisa bem candente, que é o batismo. Batiza-se por imersão, aspersão, efusão. Isso daí, a Bíblia não vai te dar essa explicação plena. Ela simplesmente deixa a sua sabedoria. Em outras palavras, nós deveríamos não deixar que essas coisas nos dividissem, mas somos divididos por elas. É por essas coisas. As igrejas se dividem, elas mantêm essa distância, né? O apóstolo Paulo só tinha uma igreja. A igreja era única. A igreja de Filipos era uma única igreja e a igreja do Senhor Jesus era única. Ele está falando propriamente para a igreja de Filipos. Então, plena percepção significa você decidir o que é importante do que é menos importante. Então o apóstolo Paulo quer que sejamos sábios. Não significa saber todas as coisas de todas as ciências. Não, está fora de questão. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de uma escola da graça, em que as pessoas saibam viver, que conheçam a Deus e saibam optar pelo que é mais valoroso do que menos valoroso, o que é mais importante do que é menos importante. Então, em toda percepção, qual a finalidade disto? Para que ser cheio desse amor, ter no pleno conhecimento e percepção, ou seja, discernimento, para aprovardes as coisas excelentes. Aprovardes as coisas excelentes. E aqui nós estamos na questão da experiência. Quando nós somos dominados pelo amor, tomamos decisões corretas, somos cheios da sabedoria de Deus, e aí a gente pode ir para as Escrituras para obter essa sabedoria, nós podemos agora experimentar as coisas boas, excelentes. E as coisas excelentes fogem à explicação, vamos dizer assim, racional, da típica lógica. Não, elas vão além disto, tem um conhecimento espiritual, alguma coisa que se saboreia no sentido de ter uma comunhão com Deus. Viver em comunidade significa experimentar as coisas excelentes. É deixar de lado as divisões, é deixar de lado o mau humor, a antipatia. É tudo isto. Em outras palavras, é viver um pedaço do céu aqui. E aqui é importante falar isto, porque o apóstolo Paulo, ao falar que o amor nos contempla, o amor nos enche, o amor está à nossa disposição, e nós podemos nos encher desse amor na medida que vamos conhecendo e tomamos decisões e aprovamos essas coisas excelentes e sermos sinceros. A palavra sincero significa sincera, ou seja, transparente, não esconde, não é alguma coisa falsa. No mundo antigo, as pessoas compravam os seus jarros de barro e os vendedores de jarros, às vezes, para encobrir o defeito do jarro, passava uma cera em cima do jarro, daquela parte que estava defeituosa, um buraquinho que fosse, e depois pintava. A pessoa comprava aquilo pensando que estava levando um jarro, um vaso perfeito, mas na verdade ele tinha uma deficiência, tinha um defeito. O que acontece? O bom conhecedor, agora veja a questão do discernimento. O bom conhecedor pegava aquele jarro, virava para o sol, e se ele sabia a hora que era para fazer isso, se havia alguma cera, ela derretia e mostrava o defeito. Ou seja, a luz revela o defeito, o calor derrete a cera. Paulo está usando essa metáfora de uma maneira muito bonita, dizendo assim, olha, para vocês serem sinceros, ou seja,
verdadeiros, não falsos, não pessoas hipócritas, e inculpáveis, né, sem culpa alguma para o dia de Cristo. Notem, às vezes as pessoas invertem as coisas. Nós praticamos essas coisas e vamos ficar com medo do dia de Cristo. Não. A ideia que está aqui é o seguinte: viver hoje como se fosse já o dia de Cristo Jesus. É viver como se Jesus estivesse voltando hoje, mas não como medo, não como temor, mas com alegria, aprovando as coisas excelentes. Notem que há sempre uma tônica positiva, viver de maneira plena, agradável, gostosa, uma vida gostosa de viver, como se fosse o dia do encontro com Cristo, que ele estabelece toda a sua dominação, o seu reino, o seu domínio, o seu pleno senhorio. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo, para sermos inculpáveis como no dia de Cristo, para o dia de Cristo. Ou seja, não somente para chegarmos lá e ficarmos olhando se fomos aprovados ou não. Não, vivermos como aprovados já. E para isso temos que nos encher do amor, e voltando, o amor tem que ser relacionado com o conhecimento, sabedoria e discernimento, saber valorizar o que é melhor e o que é mais importante, o que é mais urgente. Tendo dito isto, o apóstolo Paulo vai encerrando esse texto de maneira modificadora com essa vida cheia de amor. Como é que se vive esse amor? Ele vai desenvolver isso mais tarde também. Cheios do fruto de justiça. Ou seja, viver uma plenitude ética de tal maneira que resplenda e que seja espelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, viver como Cristo viveria ou viveu, cheios do fruto de justiça. Ou seja, de maneira reta, de maneira que contemple o amor às pessoas. Nós sabemos que é mais fácil demonstrar um amor, vamos dizer assim, um amor temporário para as pessoas que estão lá fora. Nós mostramos gentileza, nós somos educados, mas em família, principalmente nas grandes famílias, ainda que amemos e gostemos dos nossos familiares, nós tendemos a ficarmos tão afeitos a ele, tão banalizados, que nós não mostramos amor. Então, o apóstolo Paulo está olhando para a igreja como se fosse uma família. Nós temos que viver e conviver. Mas esse convívio tem a ver com esse relacionamento no amor. Se temos que amar os de fora, também temos que amar, e muito mais, os de dentro, porque os de fora serão trazidos para dentro por causa do amor que nós vivemos dentro desta igreja, desta comunidade. Então, frutos de justiça tem a ver com isso. Cheios de fruto de justiça. Nós podemos dizer, o cristianismo é prático. Obras de justiça. Não obras de justiça para salvação, mas obras de justiça porque somos salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já sabia disso, ele diz, olha, Deus há de completar, veja o versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele tem certeza disso, mas ele ora que Deus aumente o vosso amor sempre, mais e mais, e vocês já desfrutem a alegria, o gozo, o prazer, a gostosura de ter a comunhão com Deus desde agora e para sempre. E isso deve redundar numa coisa que aparece no breve catecismo de Westminster, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja que o texto já falou de experimentar coisas excelentes. Agora ele diz, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, para que o ser humano foi criado? Para a glória, para louvar a Deus. Não para aparecer, não para se sobressair, mas para exaltar a Deus. E quando nós exaltamos, e nós só exaltamos a Deus porque conhecemos, é o primeiro capítulo das Institutas de Calvino, conhecer a Deus é conhecer a si mesmo.
E quando nós nos conhecemos e somos restaurados, somos mudados, modificados pelo amor de Cristo que colocamos em prática, isso redunda em glória e louvor a Deus. O apóstolo Paulo vai falar isto no capítulo 2, versículos 6 a 11, onde diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor. Quem é glorificado? Deus é glorificado. Isso, e a palavra de glória, e aqui temos que fazer uma boa distinção e uma boa delimitação, glória só a Deus, só lhe deu glória. Glória, a palavra de glória significa doxologia. Quando nós fazemos uma doxologia, nós estamos falando glória a Deus. O judeu, toda vez que falava o nome de Deus, o bendito seja glorificado. Havia esse circunlóquio. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Quando nós não vivemos para nós, mas vivemos para Deus, nós conseguimos compreender, tomar decisões, crescer no amor e glorificar a Deus vivendo em comunidade. Esta é a oração do apóstolo Paulo. Muito obrigado por sua atenção e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe.